Aí, agora sim. Bom, gente, vocês já devem estar cientes, né, dos acontecimentos em Brasília, hoje por volta das 8 da noite, que resultaram aí na morte de uma pessoa. E essa pessoa tá aqui assim, agora sim. Então, essa pessoa não foi identificada ainda, tá? Ele ainda não teve seu nome revelado para gente aqui, para o público, mas um homem, e segundo testemunhas, né, tem até aqui pessoas que estavam no ponto do ônibus, né, tem um relato aqui de uma pessoa que diz o seguinte: ele passou por nós, deu um joinha e passou normal. Do nada a gente ouviu o barulho, eu olhei para trás e saiu fogo e aquela fumaça. Então a gente vai tentar repercutir aqui, tentar falar um pouquinho sobre esse acontecimento, né? O que aconteceu, na verdade? O que está sendo divulgado até agora é que o homem ele chegou na Praça dos Três Poderes, estava com uma mochila e aparentemente esse homem ele jogou um artefato em direção ao prédio do STF. Isso é o que está sendo divulgado aqui pela imprensa. E logo depois, algumas testemunhas que ouviram duas explosões, porque também houve a explosão no estacionamento que fica entre o STF e o anexo 4 da Câmara dos Deputados. Houve também a explosão na mala de um carro que estava nesse lugar. E pessoas que estavam próximas a esse estacionamento, lá do anexo 4 da Câmara dos Deputados, então viram o carro pegando fogo logo após terem escutado o barulho das explosões. As explosões foram vistas, inclusive foram filmadas, tá? Tem esquadrão antibomba que foi para lá, tem varredura nos outros prédios para que possa ser definido se tem risco de alguma outra bomba ou não. E a gente está aí diante de uma notícia, no meu ponto de vista, é uma notícia pavorosa. Para mim é uma notícia muito terrível, tá? Não havia sessão mais no STF, mas na Câmara estavam ocorrendo sessões que foram suspensas após a confirmação da morte dessa pessoa, que aparentemente é a mesma pessoa que lançou a bomba. Então, o que a gente pode deduzir, o que a gente pode pensar sobre este acontecimento? Eu não sei se o pessoal que entrou aí, que deu até boa noite, se tá boa a imagem ou não. Vocês poderiam me falar aí se tá boa a imagem, se é melhor eu virar a câmera, colocar numa outra posição, porque eu tô achando que tá muito escuro desse jeito. Eu vou virar aqui, a imagem ficou melhor, ficou mais iluminada. Eu não sei aqui se tá dando certo aí para vocês. Eu queria muito que vocês me dessem um toque aí, se tá dando para ver, se tá dando para acompanhar com essa imagem aí. Quem tiver aí online aí, puder falar. Bom, gente, o que acontece então é o seguinte: nós estamos vivendo tempos assim, bem pavorosos, né, nos últimos dias. Eu vi um vídeo hoje pela manhã, que inclusive passou também nas reportagens, passou opa, desculpa aí, gente, passou aí
na Rede Globo, passou em outras redes, eu vi na internet, de uma advogada que foi atacada pela polícia, agredida covardemente pela polícia em Santa Catarina. Não sei quantos viram isso, não sei quantos assistiram essa cena. Um terror, a ponto da mãe dela, que tentou defendê-la, ser agredida pelo policial também com um tapa no rosto. Olha, essa situação, ela mexeu assim comigo de uma forma tremenda, disparou gatilhos em mim. Tá oscilando a iluminação, né? Ah, caramba. É porque eu tô pelo celular. Eu deveria estar fazendo a live pelo notebook, ia ficar melhor. Eu vou mudar a orientação aqui da câmera para ver se a imagem fica melhor. Parece que a imagem fica melhor. Quem puder me dizer aí se a imagem fica melhor, fica mais bem iluminada, mais firme, eu agradeço. É que eu tô assim, eu improvisei, eu queria falar logo sobre isso, então eu improvisei. Bom, voltando ao que eu estava falando, essa imagem dessa advogada lá em Santa Catarina me deixou assim extremamente chocado com aquilo, tá? Me deixou extremamente assim de boca aberta, para não dizer outra coisa. E aí, quando você vê essas coisas acontecendo, agora eu voltei para outra posição, acho que vai ficar certo agora de novo, mas vai ficar um pouco mais escuro mesmo. Então quando eu viro aqui a câmera, acaba modificando aí a disposição da iluminação. Eu estou tentando botar a luz mais perto do meu rosto, mas é o que está dando para fazer, gente. Então, quando você vê a cena dessa advogada sendo agredida lá em Santa Catarina, isso porque ela apenas estava acompanhando uma abordagem feita pelos policiais para um menor de idade. E aí, esses policiais não gostaram ela entrar e acompanhar, mas é uma prerrogativa dos advogados. O advogado pode, se o advogado estiver no momento que uma pessoa está sendo conduzida pela força policial, ele pode acompanhar, mesmo que ele nem seja advogado daquela pessoa. Isso é uma prerrogativa que a OAB conquistou para os advogados. E aí, quando a gente vê isso, a gente pensa assim: para o cara levar uma bomba para o STF é só um pulo, é só um momento a mais. Não, sabe, não custa muito. Eu fiquei assim muito mexido quando eu vi essa advogada e também a sua mãe serem agredidas covardemente por aqueles homens, 4 homens enormes, fortes. E aí eu fiquei pensando, gente, que loucura. O policial dá um tapa no rosto dela, da senhora, da mãe. Então, para que isso se torne uma espécie de senso comum, de tá tudo certo, não falta muito. É sobre isso que eu queria refletir, sobre isso que eu queria deixar esse vídeo aqui. Estou gravando aqui ao vivo, né? Estou fazendo ao vivo aqui com vocês a reflexão sobre isso. Para esse homem, seja o que for que levou ele a tomar essa decisão de lançar essas bombas lá no STF, né? Porque haviam outros artefatos no carro. No carro dele havia muitos fogos e também pedras e tijolos.
Não sei o que estava se passando pela cabeça dele, mas isso tudo, como a minha esposa fala, como a Adriana fala, ela chama de autorização, é uma autorização psíquica, é uma autorização psicológica, é algo que acaba se tornando autorizativo. Por quê? Porque ninguém freia esses comportamentos mais. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque esses comportamentos, eles são comportamentos que eles vão se iniciando, gente, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. É uma pessoa que te dá uma fechada na rua e não te pede desculpa. É uma pessoa que fura a tua fila no banco, ou nos correios, ou no posto de saúde, e ela simplesmente não finge que não é com ela. Essas são pequenas autorizações que vão construindo esse sentimento de esse sentimento de pode tudo, de vale tudo. E aí a gente não sabe realmente, a gente não tem certeza do que levou, ainda está sendo investigado. A Polícia Federal já entrou na investigação, né? No primeiro momento foi o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e a Polícia Militar do DF, que estavam entrando em cena para averiguar as coisas que estavam acontecendo ali. E agora a Polícia Federal entrou em cena. Por quê? Porque lá estamos falando da Praça dos Três Poderes, nós estamos falando do Palácio do Planalto ali, o presidente teve que sair, né, escoltado. Nós estamos falando do Congresso. Por mais que, por exemplo, eu discorde de pessoas do Congresso, que isso, gente, é onde tem o Congresso, onde se discutem as leis, é a casa do povo, onde nós colocamos lá os nossos representantes. Eu tenho a graça a felicidade de o meu deputado federal que eu votei é um cara super combativo, um cara que trabalha, que é o pastor Henrique Vieira. E o seu deputado é a democracia acontecendo, é o STF. Eu odeio o STF. Eu odeio por quê? Se não tiver o STF, vai ser barbárie. Cada um vai fazer o que quiser. Como nós estamos vendo a autorização sendo implantada agora na democracia, né, dos Estados Unidos. Com a eleição do Trump, ele está modificando tudo, colocando no poder, né, ao lado dele, pessoas que somente pensem como ele, pessoas que vão dizer a cartilha dele. E aí, né, nesse momento, é que ocorre essa autorização. As pessoas se sentem autorizadas. Nós tivemos os acampamentos na frente dos quartéis, certo? Nós tivemos os acampamentos que ninguém fez nada quando ainda estava na época do outro governo, antes do governo do Lula assumir. Ninguém fez nada. Todo mundo sabe que a tentativa de explosão do aeroporto de Brasília por aquele cara que eu confesso, como eu estou fazendo de improviso aqui a live, eu não sei se ele foi preso, tá? Eu não sei se ele foi preso. Porém, ele ficou foragido, o cara que tentou lá explodir o caminhão de combustível no lado do aeroporto. E aí, o que a gente vê? Falta de punição inclusive das pessoas que financiaram aqueles acampamentos, que deram dinheiro,
que deram comida, que montaram os acampamentos, e a gente sabe que essa explosão do aeroporto, esse atentado que ia acontecer, foi descoberto que parte desse atentado foi tramado nos acampamentos, mas não houve punição exemplar. Isso produz o que a Adriana, minha esposa, né, melhor psicóloga que eu conheço. Por que eu acho ela a melhor psicóloga que eu conheço? Porque eu não faço terapia com ela, né? Lógico, né? Mas é a melhor psicóloga que eu conheço. O que acontece? Conforme ela estava me explicando, isso autoriza as pessoas. Então, aqui a seguidora do canal, aqui, ela comentou no chat, o ódio implantado pelo bolsonarismo produz esse tipo de coisa. Produz esse tipo de coisa. Né? É absurdo. Porque quantos de vocês lembram que ele, em campanha ainda, pegou um tripé de microfone, né? Uma coisa semelhante a isso aqui, ó. É como se eu pegasse isso aqui, que é um outro tripé que eu uso para gravar às vezes, mirasse aqui para a câmera do celular e dissesse: eu vou metralhar todos os bolsonaristas. E mais, ele disse também, eu não me esqueço dessa fala, que as minorias teriam que se dobrar às maiorias. Quando não é isso, a democracia não é isso. A democracia, sim, é o governo que é colocado pela maioria, porém para que proteja-se a minoria, para que as minorias sejam protegidas. Então, essa autorização é uma autorização psíquica, é uma autorização que vai crescendo, porque nós estamos vendo aí o avanço da extrema-direita no mundo, e esse avanço produz isso aí. Por exemplo, produz o que está acontecendo na faixa de Gaza. Eu discuti outro dia com um cara, numa postagem até de outra pessoa, não foi nem minha, foi numa postagem acho que da BBC no Instagram. Ele falou que eu citei a morte de crianças. Eu não estava discutindo se o Hamas, quem me conhece, quem me segue, tanto aqui no canal como no Instagram, sabe, eu considero o Hamas hoje, sim, não vou nem falar da história de como ele surgiu, mas hoje sim, e ele surgiu por causa de Israel. Israel fomentou o surgimento dele, assim como a CIA e os americanos lá atrás fomentaram o surgimento do Osama Bin Laden. Depois o Osama Bin Laden saiu do controle deles e se tornou o que se tornou, certo? Então eu falei para esse cara, eu não estou falando do Hamas, o Hamas é terrorista, porém o Hamas matou naquele ataque de outubro 1.200 pessoas, sequestrou 200 e pouco, devolveu mais ou menos 100, já matou alguns e tem mais ou menos 100 reféns presos, sabe-se lá se estão presos, se estão vivos, se estão... 10 mil, não se sabe o número exato, mas o que se sabe é que mais ou menos 60% das mortes no conflito que chamam de guerra de Israel contra o Hamas, que é uma denominação equivocada, porque não é uma guerra. Guerra é quando são dois exércitos. Ali você tem um exército altamente equipado contra milícias. Contra milícias. Milícias terroristas, mas não é um exército, então não é uma guerra. E fazer o que é feito com crianças e todo mundo se cala, o que isso faz? Isso faz autorização. E aí esse cara quis defender, dizendo que aquelas crianças e aquelas mulheres, que 60 e poucos por cento, 65% das mortes são mulheres e crianças, ele quis dizer mais ou menos que elas têm culpa, afinal elas estão lá e protegem e se calam diante do Hamas. Ora, é o que foi comentado por muita gente em relação às comunidades que são oprimidas aqui, seja ou por grupos de tráfico ou por grupos de milicianos. Vai você lá dentro denunciar
O Estado não protege. Assim como lá, Israel não está protegendo os palestinos inocentes. Não está protegendo, está dizimando. Assim como a própria autoridade governamental de Gaza também não está protegendo. Isso aí é verdade. Agora, Israel tem o Mossad, um dos melhores grupos de contra-espionagem do mundo. Talvez só não seja melhor que a CIA e talvez só não seja melhor lá o MI6 lá da Inglaterra. É um dos melhores. Por que precisa matar tanta criança para achar terrorista? Por que atacar acampamento de refugiado? Atacar acampamento de refugiado alegando que tem terrorista no meio. Então vai lá e prende, vai lá e denuncia. Essas ações no mundo, gente, elas autorizam. E aí nós vimos um cara, aparentemente é um louco, aparentemente é um doido, fazendo essa atitude, tendo essa atitude, tendo esse comportamento, e está lá, né? A Praça dos Três Poderes agora isolada, o corpo dele ainda estava lá até bem pouco tempo, e o que fazer? Como que a gente vai parar isso? Como que a gente vai parar policiais agredindo uma mulher advogada? Um deles se sentou em cima dela para tentar prendê-la. Como é que a gente vai parar isso? A gente tem que fazer então um processo de desautorização. A gente não pode autorizar. A nossa ação ou omissão não pode autorizar mais que o fascismo cresça dessa forma. São formas de fascismo, são formas de violência fascista. A gente não pode mais. A gente precisa desautorizar. A gente precisa combater os demagogos, político demagogo. Entendeu? Eu tô com um roteiro pronto, só não tive tempo essa semana ainda, que eu vou lançar um vídeo sobre os políticos demagogos, aproveitando o momento da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. A gente precisa desautorizar essas pessoas. A gente precisa dizer que esses deputados que estão lutando contra a reformulação da escala de trabalho do 6x1, que trabalham 3 ou 4 dias por semana somente, só fazem isso e ganham 44 mil reais, fora os penduricários, fora os extras, extra paletó, extra carro. Tem cara que mete nota fiscal de combustível para o mesmo carro de milhares de reais. Essas coisas são autorizações para o mal, autorizações para o mal feito, autorizações para aquilo que está errado. E essas autorizações, foi o que eu estava falando lá no início do vídeo, essas autorizações se somando, acabam produzindo situações como esta, deste homem, que a gente não sabe direito como aconteceu, mas a gente sabe que tinha um carro cheio de bombas caseiras, cheio de pedras, ele com uma mochila, ele tentou jogar alguma coisa na direção da marquise ou da entrada do STF, porque de alguma forma ele se sentiu autorizado. Ele viu o que estava em volta e se sentiu autorizado. E aí, gente, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos, como escreveu aqui a seguidora do canal, muito boa noite para quem está aí assistindo, quem comentou, nós precisamos dar um basta. Nós precisamos dizer não para esse processo que autoriza o fascismo. A gente precisa dizer não. A gente precisa falar com todas as letras. Não. Nós queremos a democracia, nós queremos direitos
nós queremos justiça. Eu publiquei aqui na aba comunidade do canal um texto breve falando sobre a escala 3x4. O profeta Amós, há séculos, milhares de anos atrás, já falava sobre a exploração do trabalho. O apóstolo Paulo, há menos de 2000 anos atrás, quando escreveu as suas cartas, dizia que o patrão que se diz cristão, seguidor de Jesus, tinha que pagar salário justo. Então, além de não pagar salário justo, ainda querem, como disse o Feliciano, eu só tenho que dizer uma coisa para você: cala essa tua boca de 150 mil reais, que foi quanto custou a tua boca, que você usou verba para fazer uma moldura aí, sabe-se lá de quê. Cala essa tua boca para dizer que um trabalhador precisa trabalhar até a exaustão. Vocês não trabalham na Câmara até a exaustão. Aliás, vocês trabalham 3 a 4 dias por semana e olhe lá. Os presidentes da Câmara e do Senado também têm responsabilidade quando não colocam deputados e senadores, acho que quis dizer que não cobram, né? Deputados e senadores, sim, não colocam no Conselho de Ética deputados e senadores que fazem discurso de ódio. Exatamente, até porque, por exemplo, o Lira é um cara cheio de ódio também. Então, gente, o que eu queria refletir, até porque o nosso canal é sobre espiritualidade, o que eu queria refletir é isso. Nós, seguidores do Cristo, nós seguidores de alguma fé, não importa se você é seguidor de Jesus, seguidor de Alá, seguidor de Buda, se você tem uma fé, a sua fé tem que ser usada no contexto de desautorizar a maldade. A gente não pode permitir que a maldade prevaleça. A gente não pode permitir que ações à nossa volta vão fomentando o mal, e é por isso que essa coisa da autorização, né, é uma autorização psíquica, é uma autorização mental, é uma autorização do inconsciente coletivo, porque vai se vendo tanta coisa ruim acontecendo e ninguém faz nada, e a pessoa vai se sentindo autorizada a colocar para fora os seus índices de maldade. Uma vez eu li uma frase que dizia que os pequenos fascismos um dia transbordam num grande fascismo. E se a gente se calar, a gente que deseja o bem, a gente que deseja a justiça, se a gente se calar, o mal irá prevalecer. E daqui a pouco nós vamos ver gente fazendo, como esse homem fez, coisas piores. Porque nós já vemos coisas piores, mas sem um intuito político, sem a coisa ideológica. Nós vemos isso na parte da criminalidade, já existe muita maldade. Eu não quero nem comentar aqui uma outra notícia, mas eu vou só falar rapidamente sobre uma mulher trans, lá na cidade de Sinop, no meio oeste aí do Brasil, que foi assassinada. Ela era suplente de vereador na cidade, tinha uma luta forte sobre inclusão, sobre diversidade e sobre cultura. Ela era cantora. Procure a notícia aí, se você tiver estômago, a forma como ela foi morta. Eu não quero nem comentar. E aí? A gente vai permitir? Ou a gente vai se posicionar e dizer basta de tanta maldade? Se você gostou do conteúdo, deixa o seu joinha aí, deixa o seu like, se inscreve no canal para você acompanhar os outros conteúdos que a gente posta, os vídeos curtos que eu tenho postado. Vou voltar a fazer os vídeos mais longos, então o próximo vídeo aí longo provavelmente vai sair sobre este assunto, né, sobre os demagogos, e
a gente precisa se posicionar. Então, segue a gente aqui, segue a gente lá no Instagram, participa da aba comunidade aí do canal, você é muito bem-vindo, tá? Vamos semear o bem, vamos semear o amor. Seremos condenados por atos, mas também por omissões, é verdade. Seremos condenados por nosso dar de costas pelas coisas que nós deveríamos ter atenção sobre elas. Inclusive, eu quero dizer para vocês aí, você que está assistindo agora e você que vai assistir depois, tenha cuidado com as pessoas que estão próximas de você. Já é um bom começo. Um forte abraço a todos. Tá? Se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário, divulga o nosso canal para outras pessoas, tá? Participa com a gente. Todos são muito bem-vindos nesse canal. Não é um canal evangélico, é um canal de espiritualidade. Qualquer pessoa é muito bem-vinda. E eu agradeço aí a minha amada Adriana pela explicação que ela me deu sobre esse negócio da autorização, né, que as pessoas se sentem autorizadas a fazer o mal. Vamos nos sentir autorizados a fazer o bem. Eu acho que vai ser extremamente positivo. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos. Forte abraço, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe grandemente. Amém. Até o próximo vídeo.